Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no meu canal. Se inscreveu aí? Convidou gente para estar no nosso canal, para aumentar as pessoas que participam do canal? Faça isso agora. Hoje nós vamos trabalhar o tema Vivendo o Luto da Separação. Difícil, né? Porque é muito de silêncio. Em homenagem a todos os humanos que estão em luto neste momento, saindo de uma relação. Ai, quantas pessoas, né, Noemi, se encontram nesse momento sofrendo, ou não, um momento de perda de um relacionamento, de algo que não foi construído. E como fazer isso? Como viver Bem, na isso? verdade, Ju, eu entendo que não existe separação sem sofrimento. É. E para que você possa continuar a tua vida criando outros relacionamentos, você precisa viver o luto deste relacionamento. Como viver este luto, né? Como isso toca a gente? Muitas vezes no casamento as pessoas pedem para o parceiro, para a parceira, fazer algumas coisas que agradaria muito a ele, mas a pessoa nunca faz. Não se dispõe a fazer mudanças nenhuma. Por exemplo, muitas pessoas pedem para o seu parceiro, para a sua parceira, fazer um processo de psicoterapia, porque a psicoterapia ajuda as pessoas a evoluir, ajuda as pessoas a clarear melhor os seus objetivos de vida, os seus caminhos. E a pessoa, quando está num relacionamento, ela diz: não, eu não preciso disso. Eu não vou me dedicar a isso porque eu não preciso, porque eu estou muito bem, porque não vou fazer isso, e não faz. E aí, às vezes, pede para fazer tratamentos também para melhorar, né? Muitas vezes o ronco, são coisas que os casais reclamam muito do ronco, então nunca vai fazer uma polissonografia, não vai ver se tem alguma coisa que possa fazer para diminuir esse ronco, porque está no casamento. Muitas vezes a pessoa não se cuida, ela deixa de cuidar de sua aparência, ela deixa de cuidar do seu bem-estar, e está no casamento e a pessoa fica insatisfeito com esse parceiro, com essa parceira, não buscando uma evolução, não buscando fazer um curso novo. E aí o que acontece? É claro que vai chegar no momento de rompimento, vai chegar no momento de separação, porque a pessoa não faz mudanças e o outro também não faz a aceitação do jeito que a pessoa é. Ela quer essa mudança, então vai para a separação. E aí o que que acontece? Muitas vezes quando a pessoa se separa, então logo em seguida ela fica naquele limbo. O que vou fazer da minha vida? Então ele começa a pensar: ah, vou fazer terapia. Aí busca fazer terapia para entender esse rompimento que aconteceu e que ele achava que iria ficar para toda a vida nesse relacionamento, que a outra pessoa iria se acomodar, iria dizer casamento é assim mesmo, iria ficar nisso. Então ele vai buscar, e aí cuida da sua aparência, aí cuida do seu emocional, e a pessoa que sempre pediu para que aquilo fosse feito, ela olha e diz assim: por que não fez quando a gente estava junto? Pra ser bem educada, né? Porque eu diria. Por que não fez quando a gente estava junto? Por que não fez esse movimento de cuidar, de ficar bem, de tratar bem as crianças, que daí a gente poderia ter construído essa história e estar junto? Então a pessoa entra também, essa pessoa que esperava a mudança do outro, ela entra num sofrimento. E aí eu chamo que isso é o luto. O luto de lidar com aquilo que poderia ter sido e não foi. O luto de ver que com ela, com ele, aquilo que era sugerido não aconteceu. E aí ela vive esse luto e diz: por que não comigo? E aí quando vê essa pessoa que saiu desse relacionamento, ela em seguida ela já engata em outro relacionamento, já entra em outro relacionamento e a pessoa fica pensando: a que fica, né? Porque normalmente acontece uma rapidez maior no marido. Por quê? Porque normalmente a mulher fica com as crianças, ela tem que reorganizar a casa, reorganizar a vida das crianças, e ela tem mais tempo ocupado com as crianças, então normalmente é mais fácil, a gente vê na vida atual, que é mais fácil essa saída do marido e ele ter esse encontro mais rapidamente, entrar em outro relacionamento, mas principalmente se a pessoa é uma pessoa dependente. Porque uma pessoa dependente, ela não consegue viver sozinha. Então, o que que ela faz? Ela, rapidamente, ela encontra um outro relacionamento para que aquela outra pessoa cuide dele. Então, aquele que está vivendo o luto da separação,
Porque aquele que já entra em outro relacionamento, ele não está elaborando o luto de separação, ele está entrando, ele está fazendo uma nova repetição de situações nesse relacionamento novo. Então, quem está elaborando o luto é aquele que fica só, que fica pensando em toda a história, que fica reconfigurando essa história, que fica tentando entender por que que o casamento chegou ao fim, por que que as coisas não andaram por outro caminho, o que que tinha que, aonde a gente se conectava e aonde a gente se desconectou. E aí ele começa a entrar num vazio emocional onde ele se percebe sozinho. Até que ele consiga, sim, porque é importante viver o luto, estou colocando aqui para vocês que é importante viver o luto de qualquer término de relacionamento. Precisa elaborar e colocar aquela pessoa num outro lugar, num outro papel, e aí você voltar e se juntar como pessoa, se entender como pessoa, para construir um outro relacionamento, e não para carregar aquele relacionamento que não deu certo, fazendo comparações com o novo relacionamento. Então você precisa se juntar, olhar, chorar e sofrer e elaborar esse luto. Mesmo quando é você quem pede a separação, a dor vai existir, o sofrimento vai existir. Não existe relacionamento que se interrompe e que de alguma forma você não pensa nada, você não sofra nada. Pode ser até que num primeiro momento você viva aquela situação de alívio. Porque se o relacionamento foi difícil para chegar a um término, então quando chega, quando se concretiza, a pessoa tem até um alívio, diz assim, então consegui chegar ao fim desse relacionamento. Porém, quando ela percebe que o outro tão rapidamente já consegue encontrar outra pessoa, fazer novos projetos, ela começa a se questionar. O que tinha em mim que não deu para a gente construir esse relacionamento? Porque agora está muito rápido para entrar num outro relacionamento e viver uma relação, porque quem fica no luto e vê a outra pessoa seguir em frente, ela pensa que tudo aquilo é só felicidade. Talvez não seja. Pode ser que aquela pessoa que esteja acolhendo essa pessoa que está ainda na ligação do relacionamento anterior, ela está acolhendo e dando um colo para uma pessoa que está meia espedaçada, né? Mas quem está fora começa a dizer, não, aí ele está vivendo a felicidade, o bem-estar, tudo de bom com outra pessoa. Por que que não viveu aqui? Por que não construiu aqui? Eu acho tão cruel de se sentir. Eu, como escritora, é o ponto que eu acho mais difícil, assim, da existência humana. Que é você se colocar nesse papel de eu não fui escolhido pra esse personagem. A gente quer ser protagonista, né? Ninguém quer ser figurante. Então, a gente quer ser protagonista, mas a gente até é. Sempre é num relacionamento. Naquele momento, mas pode ser que as duas pessoas se casam até buscando essa coisa do papel masculino e feminino, de casar, de ter filho. Pode ser que nem teve essa conexão. E eu nem estou falando de conexão do amor romântico, da coisa assim, a gente se apaixonou e casou, porque tem muitos casamentos que funcionam muito bem, que são por outras razões, né? A gente entende que muitas vezes, quando as pessoas dizem assim, por que você casou com aquela pessoa? E a pessoa diz assim, eu casei porque ela demonstrava que ia me dar uma estabilidade financeira. E a gente fica horrorizada. Tá, mas é um objetivo. A pessoa queria se casar para alguém que trouxesse uma estabilidade financeira. E por que não? O que acontece com os dois casais é aquilo que os dois casais definem. É um acordo que cada um faz. É o contrato, a gente chama isso de contrato conjugal. Que a pessoa diz assim, sim, eu vou te dar uma vida onde você tem estabilidade financeira, porém eu espero que você seja a pessoa carinhosa, cuidadosa, né? Que seja a pessoa que me dá um retorno de fidelidade. Eu já atendi casais que dizem assim, eu via que a pessoa ia ser fiel a mim. E isso parecia que era o suficiente. Então cada pessoa, cada casal é diferente. Então cada casal tem o seu jeito de ser casal.